Bem-vindo e bem-vindas, amantes de biologia. Estamos aqui na continuação da segunda parte do episódio Biologia Animal, Genética Humana e Medicina. Como esses saberes estão interligados e afetam o nosso cotidiano. Este é um podcast de divulgação científica da Universidade de Brasília, UNB, e faz parte do projeto de extensão BioUNB. Meu nome é Leandro e vamos dar continuidade ao podcast. Como eu vivo muito a genética, né, eu sou muito apaixonada por genética, eu vejo ela muito importante o tempo inteiro. Mas para as pessoas, ela ainda tem um lugar muito limitado, por enquanto. Apesar de estar ganhando mais espaço, principalmente com esses novos adventos e com a biotecnologia também, né? Porque a biotecnologia ela vai trabalhar muito com a parte da biologia molecular e da genética, e aí as pessoas querem entender um pouquinho mais do porquê, né? E de como, e aí acaba se tornando um pouco mais interessante, talvez. Interessante. O que você mencionou sobre ela carregar muitas vezes uma reparação, né? Ou seja, de algumas desigualdades que a gente ainda infelizmente percebe. Nesse sentido, como é a tua área de pesquisa, uma coisa que você sempre está tendo contato, o que você acha que daqui a alguns anos vai passar a ter uma importância que talvez hoje não tenha? É difícil dizer. Eu acho que uma das coisas que a genética está muito forte, né? Principalmente eu penso na parte da medicina, né, na genética clínica, né, na gente entender as bases moleculares de algumas condições humanas, eu não vou nem dizer doenças, porque não cabe, né, condições humanas que a gente tem dificuldade de entender, né. Então, a gente já tentou explicar fisiologicamente, não faz sentido, a gente já tentou explicar pelo social, também não faz sentido. Então, talvez a genética tenha algumas dessas respostas e a gente possa entender mais para frente, talvez, que essas variantes, né, genéticas que trazem variantes fenotípicas, elas na verdade são mais novas formas de estar no mundo e não carreguem o estigma que muitas vezes você descobrir um gene que causa uma determinada situação vai trazer. Infelizmente, quando a gente fala, isso aí é genético, a minha irmã fala muito isso, eu fiquei com a genética podre, minha genética é ruim. A gente esquece, na verdade, que a genética, a sua composição genética, ela é o que é, e a seleção natural vai atuar em cima disso. E era o que o Darwin falava, na verdade não o Darwin, né, mas o neodarwinismo traz, né, que a variabilidade genética, ela tá aí. O ambiente só vai selecionar as características que vão ser mais favoráveis para aquele ambiente ou não. Mas não quer dizer que em outro ambiente, aquela característica que tinha sido selecionada negativamente vai ser ruim, pode ser que ela se torne uma característica boa. Então a gente... Eu espero que a genética ajude a gente a trazer essa neutralidade de valores, né, de juízo, e que a gente entenda que a variabilidade genética ela é bonita por si só, e ela é extremamente importante. E o que a gente vai fazer, né, o que o ambiente, a gente como ambiente também, né, vai fazer com relação a isso, é que faça a maior diferença. Então, que a gente possa ter um olhar mais humano sobre a diversidade genética. Então, eu acho que daqui a um tempo a gente vai conseguir fazer isso. Eu sempre falo para meus alunos que tem um filme que eu sou apaixonada, que é o meu filme favorito, se chama Gattaca, a experiência genética. Que ele vai trazer o contrário disso, né? Ele vai trazer justamente como a genética, ela estigmatiza as pessoas. E eu espero de verdade que isso não aconteça, que a gente possa fazer o caminho inverso. Saindo um pouquinho da Ana cientista e voltando um pouquinho para a Ana acadêmica, da sua experiência na UNB, no exterior, qual foi a maior diferença que você sentiu? Definitivamente é a cooperação. Na UNB, todo mundo se envolve nos problemas dos outros e tenta resolver o problema dos outros e ajudar. E eu não senti isso lá nos Estados Unidos, né? Cada um seu quadrado e você faz o que você tem que fazer e não se mete no resto. Não, eu senti muita falta de colaboração lá, né? Dessa construção coletiva de conhecimento e de experiências também. Os laboratórios lá extremamente equipados, nunca faltou nenhum reagente, hora nenhuma. E tem um gerente de laboratório que se ocupa especificamente de um laboratório, né? Também não é igual aí, pelo menos na minha época, que você tinha um técnico por andar e ele cuidava de 20 laboratórios ao mesmo tempo. Apesar da logística de lá ser excelente, eu acho que o humano, que é a diferença, né, da academia, no fim das contas, na minha concepção, falta, assim, bastante, né? Eles são quase robôs. E eu gosto de dizer que a parte chata a gente deixa pro robô. E a parte legal a gente faz, né? Que é a parte do interpretar os dados, de ter resultados, de aprender como se faz, de ter uma outra visão dos processos. Então, foi isso que eu senti maior diferença. E disso tudo, dessa vivência toda que você teve, o que você considera, assim, que foi o maior presente, o mais importante, que você carrega até hoje? Cara, aí eu vou dizer que foi a minha autonomia. Dessa experiência,
eu entendi que, por eles serem muito autônomos, né, muito independentes e não ter muita colaboração, meu irmão, o que eu tive que me virar sozinha, eu tive que me virar sozinha. E entender que isso não era ruim, né, que era importante e também que era necessário. Porque o Batser parecia o mestre dos magos, assim. Toda vez que você precisava dele, o bicho estava sumido, e você não conseguia falar com ele. E isso porque ele estava de segunda a segunda, né? Mas ele não era acessível, sabe? Então eu tinha que me virar. E já resolver o problema, e quando tinha reunião, era já com o problema resolvido. Então isso me tornou muito independente nesse sentido. O que me cansou muito também, né? Mas é extremamente importante. Também me fez entender que muitas vezes a gente vai ter que desviar da nossa rota para poder chegar onde a gente quer. Então, infelizmente, na academia, você não faz o seu projeto, né? Você apresenta o seu projeto para entrar na pós-graduação, mas na real, quando você vai trabalhar, não é ele que você vai fazer. Vai fazer qualquer outra coisa que o orientador queira que você faça, e aí, depois disso, é que você pode fazer o que você quer. Esse choque de realidade eu acabei tendo bastante cedo, né? Ele veio um pouco lá dentro da UNB, mas ele veio muito forte lá em Baton Rouge. Bem desanimador, pra falar a verdade, né? Na verdade, não é não. Ele parece desanimador. Mas quando você tá lá trabalhando, você vê que, não, beleza, isso aqui, até porque os caras são safos, né? A gente é que é mais sonhador, assim. Então você tem um projeto lindo e maravilhoso, que ele é lindo na sua cabeça, mas na hora que você vai fazer, meu irmão, não dá. Eles não, eles sabem o que dá pra fazer. E essa é a diferença. Então acho que eu aprendi um pouquinho a diferença entre o que eu gostaria de fazer e o que dá pra fazer. Que é importante, né? Porque nem tudo que a gente quer é possível na prática. E em algum momento você pensou em desistir? Se sim, o que te fez ficar? E se hoje você ainda mantém aquele olhar de menina, de quando entrou na graduação, aquele sonho, aquela coisa toda, que era... Muitas vezes a gente entra fantasiando muito, como você estava mencionando. Na realidade é um pouco diferente. Na pós-graduação eu não pensei em desistir, não. Mas na graduação, sim. Eu tive a famosa crise do quarto semestre. Eu estava fazendo Ecologia do Fogo no Cerrado, com a Heloísa Sinatora Miranda, maravilhosa, amo de paixão. E eu entrei numa crise absurda. Eu olhava pra biologia e eu falava, eu sou boa em nada, eu gosto de tudo, e eu não sirvo pra nada. Vou largar essa bosta. E aí fui conversar com a Heloísa. E aí tomando um café com ela na sala dela, morrendo de chorar, ela olhou pra minha cara e falou, por que é que você tá chorando? Eu falei, porque eu não sei o que seguir, eu não sei que área que seguir, eu não sou boa em nada. Ela olhou pra minha cara e falou, você tá em qual semestre? Eu falei, no quarto. Ela falou, você tá no meio do seu curso? Eu falei, tô. Você não viu a biologia inteira ainda? Eu falei, não. Como é que você pode dizer que você não é boa em nada? Como é que você pode achar que agora, no quarto semestre, você tem que ter definido toda a sua vida dentro da biologia? Você nem viu tudo, cara. Você precisa parar de ser ansiosa. E isso eu sou muito mesmo. Vive a biologia, um dia de cada vez. Quando chegar a prova do mestrado, aí você pensa que área você vai seguir. Quando chegar a prova do doutorado, você pensa o que você vai fazer. Se é que você vai querer fazer. Então, para de sofrer agora, cara. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, tá bom. E aí no semestre seguinte eu fiz genética. E aí eu falei, tá. Era isso aqui mesmo. Tá? Então eu pensei em desistir no quarto semestre. Mas desde que eu fiz genética, que era o meu propósito inicial desde o começo, eu entendi que era o meu lugar. Você perguntou, né, se eu ainda faria tudo de novo e se hoje eu teria o mesmo olhar de quando eu entrei. Eu vou te dizer que eu não tenho o mesmo olhar de quando eu entrei, não. Ainda bem, porque hoje o meu olhar é mais apaixonado ainda. Eu entrei na biologia com uma ilusão de que eu ia odiar botânica, de que eu ia odiar ecologia, de que eu ia odiar zoologia, porque eu estava indo para fazer genética. E eu só queria saber da parte molecular. E hoje eu sei que é tudo muito maravilhoso, que eu gosto de tudo, e que eu poderia trabalhar em qualquer uma dessas áreas e ser muito feliz em qualquer uma dessas áreas. Trabalhando com etnobotânica, trabalhando com taxonomia de vegetais, trabalhando na microbiologia, que inclusive fiz matérias maravilhosas com a Cíntia Kia, perfeita. Fui trabalhar com fungo, cara, com o Marcelo. Fungo, quem faz micologia? Eu fiz, cara, e eu amei, sabe? Então, hoje, o meu olhar para a biologia, ele é ainda mais apaixonado do que antes. E se me perguntassem, Arcanjo, você toparia fazer de novo curso de biologia? Eu diria sim, sem a menor sombra de dúvidas. Porque com a maturidade que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, meu irmão, eu ia aproveitar muito mais aquelas matérias. Muito mais aqueles professores. Eu ia viver muito mais na universidade do que eu vivi. Então, a pessoa fala, você tem que fazer medicina. Daí, não tenho a menor vontade. Agora, se falar, faz biologia de novo? Eu falo, faço. Esses dias eu estava pensando em fazer programação, engenharia da computação. Para quê? Para trabalhar com bioinformática. Porque a biologia é
é a minha vida, sabe? É o meu todo, assim, de conhecimento, de vivência, e é muito legal eu consegui fazer alguns alunos se apaixonarem também pela biologia, né? Ainda que nesse tempo curtinho de ensino médio, em que você tem que ver um monte de coisa que não faz o menor sentido, porque falta base para tudo isso, e dividido com física, química, história, filosofia, sociologia, e aí é surreal, né, para os meninos, mas ainda assim alguns deles se encantarem ao ponto de falar, cara, Arcanjo, vou fazer biologia. Então acho que eu respondi. Sim. A Letícia tem uma pergunta. Eu tenho. Um pouco antes da gente começar a gravar, você tinha comentado sobre o projeto Menina que você tinha iniciado no Marista. Como você quer inspirar essas meninas e incentivar elas a continuar nessa área ou percorrer outras áreas da biologia? Bom, o programa Menina, ele é, na verdade, um programa para ensinar meninas a programar em Python. A gente usa uma plataforma chamada Django, que é para construção de site, coisa bobinha. Ninguém nem faz site mais hoje em dia. Mas é para ensinar o básico da programação. Por quê? Uma das coisas que me deixou com medo, quando eu me deparei no doutorado, tendo que trabalhar com grandes genomas, com bancos de dados públicos que tem bilhões de letrinhas, foi, caracas, velho, eu não vou conseguir pegar esses dados. Aí o pessoal começou, não, a gente tem que usar programação para isso. Eu falei, cara, eu não vou aprender isso. A minha cabeça não funciona assim. Porque eu não tenho o pensamento, o raciocínio lógico que os caras têm. Olha o meu pensamento. E aí eu comecei a estudar. Porque afinal eu tinha aqui. Né? A gente não tinha nenhum bioinformata. Aí entrou uma bioinformata no IB. Não vou lembrar o nome dela. Tô vendo a cara dela e não lembro o nome dela. E ela foi dar um curso de bioinformática. Aí eu fui. Tipo um curso de verão, assim. 2 semanas e tal. Eu olhei aqui e falei, cara, isso não é difícil não. E aí fui atrás e fui ver que, cara, eu tinha um preconceito de que a programação era uma coisa exata demais para mulheres, e vi que não tinha nada a ver, velho, uma coisa com a outra. Apesar de... E aí sabia que os cursos de programação, né, os cursos da ciência da computação, da engenharia da computação, engenharia de software, são majoritariamente compostos por homens, porque, inclusive lá da FT, né, fui vendo, né, como os meus irmãos mesmo, né, tinham... me zoavam, porque eu não usava o computador como eles usavam, então... E sinto que isso na época do Mirk, cara, eu mexia muito mais do que eles, no fim das contas. Mas não achava que era capaz. Então, quando eu percebi que, na verdade, eu vivia uma grande falácia, né, do eu não sou boa para isso porque eu sou mulher, eu quis mostrar que é o contrário. E aí eu participei de uma oficina do Jungle Girls, que é tocado por um grupo de mulheres chamado Pi Ladies, que são mulheres que programam em Python. E o propósito delas é só ensinar mulheres a programar. Se ela quiser continuar na programação, top. Se ela não quiser, top. A ideia é, veja, você consegue. E é empoderar nesse sentido, na prática. Não é da teoria do como é que você monta um computador, como é que você vai falar na língua do computador. Não é isso, é a prática. E aí a minha ideia é trazer isso também lá para dentro do Marista. Eu via que tinha um curso de robótica que só tinha homem inscrito. Aí as meninas entravam e saíam. Eu vi um monte de menina que se amarrava em biotecnologia, quando eu falava de projeto de genoma humano, quando eu falava de alinhamento de sequência, de predição de proteína, de expressoma, os olhos delas brilhavam. Eu falava, velho, essas meninas precisam saber o mínimo de programação, porque elas vão trabalhar com isso. O mundo está cada vez mais digital, né, nesse sentido. A gente bota os robôs para fazerem a parte prática, mas para extrair os resultados tem que ser a gente. Só que a gente precisa falar com o robô para isso. Então a gente precisa saber programar, minimamente. Então, a minha ideia foi empoderar as meninas nesse sentido. Inclusive, eu tenho uma aula da 2ª série que eu ensino todos os alunos a programarem. Eles fazem um software ridículo. Quer dizer, ridículo não, porque para muitos deles é difícil. Mas um software que cria 6 sequências de DNA aleatórias com 24 nucleotídeos. Para quê? Para eles pegarem depois essas sequências e fazerem um alinhamento na mão, o PGMA, para fazer uma árvore filogenética. Então, minha primeira, sei lá, primeiro mês de aula da primeira série, na 2ª série, que eu vou falar de filogenia, ao invés de eu falar o que é um cladograma, blá, 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 e ficar cuspindo aquelas regras todas, eu falo, vamos alinhar essas sequências aqui. Vamos criar as sequências primeiro, depois vamos alinhar. E aí eu já vejo os meninos que se interessam. Aí eu falo do projeto, aí elas acabam entrando e a gente toca. E elas ficam animadíssimas. Então já estão me enchendo o saco. Arcanjo, cadê o programa menino? Arcanjo, cadê o programa menino? Para quem quiser, vai. Quem tá só por curiosidade, vai. Quem tá afim só para ver se testar ou não, vai também. A ideia é que se torne um espaço democrático. E aí, obviamente, para que as meninas se sintam empoderadas. Por quê? Elas entram na robótica. Aí tem um monte de menino, com as piadas dos meninos, sacaneando as meninas. Elas não vão ficar. Então é para ser um ambiente seguro. A ideia é essa, né? Hoje em dia, ele não tá mais restrito só às meninas, né? Eu abri, mas a maior parte do público é das meninas.
E aí eu abro um pouco para as pessoas não binárias, para as pessoas transexuais, para as pessoas do sexo masculino também, né? Mas, assim, o carro-chefe são as mulheres, cis ou trans, que querem aprender. Muito bacana, até porque você promove uma inclusão e traz o conhecimento de uma forma eficaz, né? Que a pessoa consegue perceber na vida dela o quanto aquilo faz diferença. Agora a gente vai para um momento em que eu preciso que você responda rápido. A primeira coisa que vier na sua cabeça. Isso é difícil para mim, mas vamos lá. É justamente por isso que vai ficar legal. Qual a sua palavra favorita? Perseverança. Por quê? Aparentemente porque eu tenho muita. Não sei. O que te excita? A vida. Qual som ou ruído você ama? Ah, o som do atabaque. Por quê? Eu toco percussão, né? Aprendi recentemente. Mas é uma coisa que tem muito a ver com a minha espiritualidade também. Eu sou ogã. Bacana. Qual profissão diferente da que você tem, você teria? Talvez programadora. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você se acha estranha? 10. Senti ser estranho, né? Era uma resposta esperável. No que você não é muito boa? Falar. Há controvérsias. Não, eu sou prolixa, veja bem. Não quer dizer que eu fale, que eu consiga passar minha mensagem sempre. Assim. Diga-me algo que seja verdade, que quase ninguém concorda com você. Quase ninguém concorda? É. Cara, não sei. Essa aí eu não sei mesmo. Algo que seja verdade sobre qualquer coisa. Seja verdade, não necessariamente que seja uma verdade comprovada, mas que seja uma verdade pra você que ninguém concorde. Cara, acho que não existe. Tá bom. Pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem pra quem tá começando a se interessar pela biologia. Qual conselho, dica você daria pra uma pessoa? Bom, primeira coisa que eu queria dizer, citando Theodor Dobzhansky, é que nada em biologia faz sentido a não ser sob a luz da evolução. Então, a coisa mais importante para um biólogo é gostar de evolução, é entender a evolução. Porque se ele entende, se ele vai fazer o curso, ou se ele vai estudar a vida com o viés da evolução, sob a ótica evolucionista, tudo vai fazer mais sentido. Você vai deixar de decorar as coisas, você vai passar a entender as coisas. E você vai se interessar cada vez mais por elas. Então, se tem um conselho que eu posso dar para quem está começando aí, estude evolução. Estude Theodor Dobzhansky, estude Charles Darwin, estude Lamarck, estude Conde Buffon. Vá entender como é que o pensamento evolucionista se construiu, para você entender como é que a biologia... Melhor conselho. Só queria agradecer mesmo e achei muito boa a participação dela, muito esclarecedor. Achei ela maravilhosa. Obrigada, Leandro. E é isso, eu acho uma parte muito interessante essa parte de mesclar programação e biologia. Eu acho que é uma área que vai crescer muito, e vai crescer em todos os ramos, né, da sociedade, acredito. Essa automatização, eu vejo até, inclusive, criação de algoritmos que projetam proteínas, como as proteínas vão se comportar e como elas vão acontecer. E isso eu acho que é um avanço muito grande para a ciência, porque a ciência ela gera muito, 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 muito dado, e esse tanto de dado é humanamente possível da gente conseguir analisar tudo, né, com auxílio das máquinas e dessas coisas. Eu acho que a ciência tem muito a ganhar e a biologia, inclusive, também tem muito a ganhar. Muito obrigado pela sua participação, Ana. Eu que agradeço mesmo. Eu também queria agradecer a Arcanjo por ter sido essa professora maravilhosa que eu tive, que mesmo depois de trancos e barrancos, a gente continuou e continua, né, sendo amiga, acredito, e conhecidas. E muito obrigada por ter aceitado, por ter lembrado de mim, por espalhar um pouco de Arcanjo por todos nós maristas, e te agradeço imensamente. Eu que agradeço por ter lembrado e me sinto muito feliz e honrada, né, pelo convite e poder trazer um pouquinho de volta para o UNB do que a UNB deixou em mim. Então, esse projeto de vocês é muito legal. Continuem, não desistam e coloquem o brilho nos olhos dos próximos que cheguem também no projeto de vocês. Com certeza. Muito obrigada, Ana. Foi um prazer conhecê-la. Conversa extremamente enriquecedora. Nós estaremos sempre de braços abertos. Foi muito bom. Muito obrigada de verdade. Eu que agradeço, meninos. Muito obrigada mesmo.
Se vocês gostaram, sigam a gente no Instagram e no Facebook, no @biounb, e no Twitter, no @biologiaunb. E deixem também sugestões de temas para a gente conversar aqui nos próximos episódios. Até o próximo e valeu!